palavra. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público presente, assessores, imprensa. Bem lembrado, o vereador Nilson, uma homenagem ao Dia Mundial que homenageia os portadores de síndrome de Down, né? E a todas as pessoas que se dedicam a sua vida a atender crianças e adolescentes, enfim, adultos, portadores dessa síndrome. Mas, em relação ao pedágio, muito já foi falado sobre o pedágio, e uma das coisas que eu gostaria de ressaltar na tarde de hoje, e gostaria de parabenizar, é a união dos políticos e empresários e trabalhadores da região, no sentido de dizerem não a esse tipo de pedágio que estão nos oferecendo, estão nos impondo, quase nos impondo, neste momento. E isso, claro que isso vem acontecendo, porque o governo federal, ele tem, e é uma coisa ideológica, é um perfil ideológico, né? Nós estamos falando aqui de privatização, e a privatização ela é defendida por um tipo de gestão que tenta diminuir o tamanho do Estado, né? E aí a gente tem duas correntes de pensamento, né? Uns que defendem a privatização e outros que defendem a participação do Estado em algumas atividades que sejam importantes à população. Agora, como o vereador Mozart disse, as nossas empresas privadas não estão servindo de exemplo nos últimos tempos, né? Então, nós temos visto que não são só os políticos que estão sendo atacados pela mídia, né? Nós vemos que as empresas privadas também estão sendo atacadas pela mídia. Então, se existem políticos corruptos, existem empresas corruptoras. Então, esse não é o melhor exemplo, né, se nós formos levar em conta que empresas privadas não estão dando exemplo à sociedade de um comportamento ético, de um comportamento moral, na medida que participam de algumas atividades irregulares ou ilícitas. É verdade também que muitas acusações são irresponsáveis, vereador Mozart, eu concordo com o senhor. E aí nós temos que nos perguntar a que interesse e a quem interessa a destruição do parque industrial desse país. A quem interessa? Para quem nós queremos vender o Brasil? Quem é que vai comprar o Brasil? Nós queremos destruir o parque industrial, como nós estamos tentando destruir o parque industrial desse país, para vender para quem? Vamos nos entregar para os Estados Unidos de vez, então? Acho que fica a pergunta e a reflexão: a quem interessa a destruição do parque industrial desse país? Porque o que vem acontecendo nos últimos anos, não estou defendendo irregularidades, eu quero que todos os erros sejam apurados, que todos os culpados sejam punidos, e que não se admita a corrupção nesse país. Agora, se nós formos ver o índice de acusações irresponsáveis contra políticos e contra empresas privadas nos últimos anos, é de assustar. Eu não poderia deixar de falar também sobre a questão do reajuste salarial. Aproveitando a presença do secretário, acabou saindo, e da presidente do sindicato. Nós temos uma situação a respeito do reajuste salarial que ele está muito aquém do esperado pelo servidor público municipal da cidade de Lajeado. O índice calculado, em geral, habitualmente, é de janeiro a dezembro de cada período. Neste momento, o cálculo está sendo feito de fevereiro a fevereiro, de janeiro a fevereiro do ano seguinte. E isso tem sido acusado por vários sindicatos de servidores públicos, de vários municípios do Rio Grande do Sul e do país, como uma manobra. Como era previsto a inflação reduzir no mês de fevereiro, esse cálculo ele foi feito num mês onde a inflação era esperada que fosse menor para diminuir o índice de reajuste. E muitos sindicatos estão entrando na justiça contra o município, reivindicando pelo menos a reposição da inflação do período anterior, que ficou aquém do 5,3%. O 5,3% ficou aquém da inflação do período anterior. E eles estão entrando na justiça, baseados, inclusive, na lei orgânica do município, no seu artigo 24,
onde fala sobre os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Executivo. A revisão geral, parágrafo 1º, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices. E o segundo diz o seguinte: o índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Se no ano passado já houve uma defasagem com relação à inflação, esse ano, como eu disse na última sessão, o 5,3 está colocando uma defasagem em relação ao período anterior e colocando uma defasagem somatória ao que já foi reclamado no período de 2015. Então, se os sindicatos reclamaram que receberam o reajuste inferior à inflação em 2015, estão recebendo inferior à inflação de 2016, ocorrendo um somatório de perdas. E acho que existe, sim, lacunas para que os sindicatos continuem reivindicando e, quem sabe, inclusive entrar na justiça para reaver esse índice que está sendo usado de uma manobra contábil, não usando o reajuste do período anterior, como habitualmente é feito, de janeiro a dezembro, e usando o reajuste de janeiro a fevereiro do ano seguinte. Muito obrigado, senhor presidente.